Olá, eu sou o professor Elismar Moraes e nesse vídeo vamos dar início ao estudo de frações. Estudaremos a introdução, tipos de frações, números mistos e frações impróprias, frações equivalentes, simplificação de frações e comparação de frações. Fração é a parte de um todo que foi dividido em quantidades iguais. Então, um pedaço de um todo que foi dividido em partes iguais. Observe esse diálogo. A gente nunca utiliza fração, né? Verdade. Tá com fome? Opa, pede uma pizza. Boa tarde. Quero uma pizza, 3/8 de mussarela, 3/8 de calabresa e 2/8 de atum. Podemos rachar meio a meio. Fazendo um esquema para a pizza da maneira que o personagem pediu, a gente vai ter o seguinte: 3/8, 3/8 e os 2/8 de atum. Os termos da fração são o numerador, que é esse número que aparece em cima, e o denominador, que é esse número que aparece embaixo. O denominador, ele me diz em quantas partes iguais o todo ou inteiro foi dividido. No caso aqui, a pizza foi dividida em 8 partes iguais. Portanto, o denominador é 8. E o numerador indica quantas dessas partes foram consideradas, ou foram tomadas, ou foram pintadas, ou foram destacadas. No caso aqui, o numerador é 3. Pode representar aqui tanto a parte de mussarela, né? Mussarela, quanto a parte de calabresa, que foi dividido em três fatias de calabresa e 3 fatias de mussarela. O traço de fração representa a divisão. A divisão de quem? Do numerador pelo denominador. Tipos de frações. Fração própria. Uma fração em que o numerador é menor que o denominador. Ora, fração própria, ela representa um pedaço do inteiro, que foi dividido em partes iguais. Por isso é uma fração, é uma porção, é um pedaço. E ela é própria se a parte que eu tomei é menor que o todo. No caso aqui, ó, das 8 partes, eu tomei 3. Então é uma fração própria, porque eu retirei uma parte, uma fração. Então, 3/8, você observa que o numerador ele é menor que o denominador. Então, nesse caso, a fração é própria. Aqui exemplos. Das 3 eu tomei 2, das 6 eu tomei 4, e das 9 eu destaquei 6. 6 nomos. Fração imprópria é a fração cujo denominador, cujo numerador é maior ou igual ao denominador. Numa fração própria, eu tomei uma fração imprópria, eu tomei um inteiro ou uma parte maior que o inteiro. No caso aqui, a fração 5/4, eu tomei um inteiro mais um quarto. 4/4 mais um quarto, 5/4. Observa que o numerador ele é maior que o denominador. Portanto, temos uma fração imprópria. Números mistos e frações impróprias. Ora, número misto é um número composto de uma parte inteira. No caso aqui, eu tenho 4 laranjas e uma metade. Tenho 4 laranjas inteiras e a metade de uma laranja. A parte inteira é 4. E a parte fracionária é meio. Portanto, eu tenho 4 inteiros e um meio. Parte inteira, parte fracionária. O número misto é esse número composto por uma parte inteira e outra fracionária. Transformar frações impróprias em números mistos. Toda fração imprópria, que não seja parente, pode ser transformada em um número misto, composto de uma parte inteira e outra fracionária. Nesse caso, eu estou tomando aqui a fração 7/3. Então, eu tenho isso aqui, ó.
fração originária seria 7/3. O que eu vou fazer? Eu vou dividir, a fração não é uma divisão do numerador pelo denominador, então eu divido 7 por 3, dá 2. 2 vezes 3, 6. Para 7, 1. Olha, eu tenho uma parte inteira, e esse 1 eu não vou dividir por 3, portanto, eu escrevo 1 dividido para 3, ou na forma de fração, 1 dividido para 3. Então, nesse caso, eu tenho 2 inteiros e 1/3. Tá? O 2 aqui é a minha parte inteira. E o 1 que eu vou dividir pelo 3 é a parte fracionária. Beleza? Transformar número misto em fração imprópria. Tem aqui, ó, número misto, 2 inteiros e 1/3. O que é que eu vou fazer? Daqui para cá, vou deixar até um mapazinho mental. Daqui para cá eu multiplico. O resultado eu somo. Então fica assim, ó, 2 vezes 3 mais 1, tá? 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3 é 6. O denominador eu repito. 6 mais 1 é 7. 7/3. Então, voltando lá, o 2 inteiros e 1/3 é a fração imprópria 7/3. Beleza, pessoal? Frações equivalentes. Uma fração é equivalente, ou duas ou mais frações são equivalentes, se elas representam a mesma parte de um todo. No caso, essas 3 frações representam a metade da pizza. Então, meio, 3/6 e 4/8. Então, 1/2 porque eu dividi por 2 tomei a metade, 3/6 porque eu dividi por 6 e tomei 3, que é a metade, 4/8 porque eu dividi por 8 e tomei 4 partes, que também representa a metade. Então, frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do todo. Dada uma fração qualquer, podemos obter infinitas frações equivalentes. Veja, basta que eu multiplique o numerador e o denominador pelo mesmo número natural diferente de zero. Aí eu encontro uma família de frações que são equivalentes a 3/5. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. Quero outra. Multiplico por 3. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 3, 15. 9 quinzeavos é uma fração equivalente a 3/5. Simplificação de frações. Para simplificar uma fração, dividimos o numerador e o denominador por um mesmo número maior que 1. A fração final é equivalente à inicial. No caso aqui, ó, dividir por 6. Ó, 12 por 6 dá 2. 18 por 6 dá 3. No caso aqui, o 6 ele é o MDC entre 12 e 18. Eu posso dividir direto pelo MDC dos dois números. Ou se eu não sei, olha, os dois números são pares, eu posso dividir por 2. Então, 12 por 2 dá 6, 18 por 2 dá 9. Qual é o número que divide os dois ao mesmo tempo? 3. Então, divido 6 por 3 dá 2, 9 dividido para 3 dá 3. Encontro a mesma fração irredutível, que é equivalente à fração 12/18. Beleza? Chamamos de fração irredutível uma fração que não pode mais ser simplificada. No caso aqui eu peguei o 4/8, dividi tudo por 4. 4 dividido para 4 dá 1. 8 dividido para 4 dá 2.
No caso, o meio é a minha fração irredutível. Tá? Não pode mais ser reduzida. Não pode mais ser simplificada. Comparação de frações. Vamos considerar dois casos. Primeiro caso, frações com denominadores iguais. Ora, se eu estou pegando parte do mesmo inteiro, vai acontecer o seguinte, ó. Se duas frações elas têm o mesmo denominador, a maior fração é aquela que tem o maior numerador. Então, no caso aqui, 5 quartos e 1 quarto. O 5 é maior que 1, portanto, 5 quartos é maior que 1 quarto. Se os denominadores são diferentes, deixa eu dar outro exemplo aqui. Vamos dizer que eu tenho uma barrinha aqui, Cada parte dessa aqui é 1/5. Duas partes, 2/5. Como 2 é maior que 1, logo 2/5 é maior que 1/5. Ou seja, se os denominadores são iguais, vai ser maior aquela que tiver o maior numerador. Tá? Fica bem fácil enxergar quando eu estou pegando parte do mesmo inteiro que foi dividido. Então, quem pegou 1 pegou menos do que quem pegou 2. E assim por diante. Denominadores diferentes. Quando os denominadores são diferentes, precisamos reduzir as frações ao mesmo denominador e aplicar o caso anterior. Por exemplo, nesse caso aqui, vamos reduzir as frações ao mesmo denominador. Como é que faz isso, Elismar? Primeiro tiro o MMC entre 6, 4 e 2, que no caso aí é 12. Calculando aí o MMC, dá 12. 12 será meu novo denominador comum. O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir o 12 pelo 6, dá 2. 2 vezes 1, 2. Então, 2 dozeavos é equivalente a 1/6. 12 dividido para 4 dá 3. 3 vezes 3, 9. Coloco aqui. 12 dividido para 2 dá 12 dividido para 2 dá 6. 6 vezes 5, 30. Coloco aqui. Portanto, se eu quiser escrever na sequência, eu vou colocar na ordem crescente, né? Da menor para o maior. Então, como 2 dozeavos é menor que 9 dozeavos, que é menor que 30 dozeavos, logo 1/6 é menor que 3 quartos, que é menor que 5 meios. Beleza? Então a maior fração no caso aí é 5 meios. Uma outra maneira, tá? Eu tenho 5/6 e 8/9. Quem é a maior? Aí eu vou calcular o MMC entre 6 e 9. Por 2 dá 3. Por 3, 3 dividido para 3 dá 1. E 9 dividido para 3 dá 3. Posso continuar dividindo por 3. Repito 1, 3 dividido para 3 dá 1. Acabou, né? Então, o MMC vai ser 2 vezes 3 ao quadrado, que é 2 vezes 9,
que é 18. Então, MMC, no caso aí, é 18. O 18 vai ser meu novo denominador comum. Aí o que tu vais fazer? Isso aqui, ó. 5/6 vai ser equivalente a uma fração que tenha por denominador 18. E o 8/9, aqui não me permite eu apagar. Então, vou ter que escrever de novo, tá? 8/9 vai ser equivalente a uma fração que também tenha 18 como denominador. Ora, para transformar o 6 em 18, o que eu fiz? Eu multipliquei por 3, não foi? Portanto, eu vou multiplicar o 5 também por 3. E aqui dá 15. Para transformar o 9 em 18, eu multipliquei por 2. Portanto, eu vou multiplicar o 8 também por 2. 8 vezes 2, 16. Beleza? Aí, concluindo, né? Como o 16 sobre 18 é maior que 15 sobre 18, logo, o 8/9 é maior que 5/6, tá? Então, se os denominadores são diferentes, eu vou reduzir as frações ao mesmo denominador e vou aplicar o caso anterior. Será maior, aquela que tiver o maior numerador. No caso aí, o 16 é maior que 15, portanto, 16 18avos é maior que 15 18avos. Como o 16 18avos representa o 8/9 e o 15 18avos representa o 5/6, portanto, 8/9 é maior que 5/6. É isso, pessoal. Essa é a primeira parte. Eu estou dividindo isso. Esse assunto tem pelo menos 3 vídeos. Espero que tenham gostado. Não esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no nosso canal. Obrigado e até o próximo vídeo.